Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o sistema reprodutor masculino. Vamos lá? Então, nas últimas aulas a gente vem conversando sobre o processo de reprodução. A gente já conversou que nós temos dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é aquela reprodução que ela é mais simples, não demanda energia e um ser somente ele é capaz aí de fazer cópias de si mesmo. Já quando a gente fala da reprodução sexuada, é onde nós temos aí dois indivíduos participando. Um indivíduo vai estar com os gametas femininos e o outro com os gametas masculinos. Hoje a gente vai ver um pouquinho como é que é esse processo aí no sistema reprodutor masculino, ou seja, como é que fica armazenado, como é que é originado esses gametas e por que eles são importantes, por exemplo, para a perpetuação da nossa espécie, para que a nossa espécie continue existindo, porque a gente precisa que esse gameta ele seja produzido e tenha aí, no momento certo, o seu encontro com o gameta feminino. Então, o que a gente tem de característica geral sobre o sistema reprodutor masculino? Que ele é responsável por garantir e proporcionar aí as condições favoráveis à reprodução humana. É no sistema reprodutor masculino que acontece a produção dos gametas masculinos, que no caso são os espermatozoides, e também do hormônio testosterona. É importante a gente dar um destaque que essa produção de gametas, e do hormônio testosterona, eles são ativados durante o período da puberdade e que eles duram aí ao longo de toda uma vida, havendo apenas uma redução quando chega aí o momento da velhice, mas que nunca cessa a produção dos espermatozoides. Diferente lá quando a gente for estudar um pouquinho mais sobre o sistema reprodutor feminino, onde a gente vê que quando a mulher chega no momento da menopausa, a gente tem aí uma quebra dessa produção, tá? Ela vai deixar de acontecer. E aí, o que a gente traz de importante sobre o sistema reprodutor masculino? Que ele tem uma classificação. Classificação em relação ao quê? Que nós temos aí os órgãos externos e os órgãos que são internos, ou seja, os órgãos que têm mais contato com o meio e aqueles que ficam mais protegidos. E o que a gente tem aí como órgãos externos do sistema reprodutor masculino? Nós vamos ter o pênis e o escroto. Quais são as características do pênis? Ele é um órgão cilíndrico que tem uma porção dilatada e que essa porção dilatada ela recebe um nome. E esse nome vai ser glande. E essa glande, e o pênis como um todo, ele fica coberto por uma pele frouxa que é chamada de prepúcio. E em relação ao escroto, qual que é a caracterização que nós temos? Que é uma bolsa de pele grossa que contém e protege os testículos, atuando no controle de temperatura desses órgãos. Por que tem que ter um controle de temperatura? Porque é essa temperatura que vai garantir com que os espermatozoides se mantenham aptos a serem utilizados. Se houvesse uma queda brusca de temperatura, não houvesse o calor necessário, eles já não conseguiriam ser viáveis, digamos assim. Então, por isso que pode-se observar um comportamento diferente quando tem aí a questão de dias mais frios ou dias mais quentes. Em dias mais frios, o escroto ele tende a se aproximar mais da pele e em dias quentes ele pode se afastar um pouco. E aí, em relação aos órgãos externos ainda, o que é importante a gente destacar? Que o pênis ele contém a uretra e 3 colunas de um tecido erétil, que vai ter a capacidade de aumentar de tamanho quando se enche de sangue. E além disso, nós temos também nos órgãos externos os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. E aí vocês podem ver na imagem também que tem uma diferença quando o pênis está flácido e quando o pênis está ereto, graças aí à quantidade de sangue que está circulando no momento, como eu já comentei com vocês. E em relação aos órgãos internos, quais seriam os órgãos internos, então, do sistema reprodutor masculino? Teriam aí os testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândula seminal, glândula bulboretal, próstata e uretra, tá? E aí, o que é importante destacar?
que esses órgãos internos, eles funcionam como uma sequência de etapas. Como assim uma sequência de etapas? Existe um local onde a gente vai ter a produção dos espermatozoides e um local onde os espermatozoides eles vão ficar armazenados, para somente no momento que forem estimulados, eles sejam aí, então, utilizados, tá? Lembrando também que a gente vai ver que são essa participação aí do sistema reprodutor masculino que tem a capacidade de mobilidade. No caso, são os espermatozoides que têm essa capacidade de se locomover, enquanto o gameto feminino ele permanece imóvel. E aí, ainda a respeito sobre os órgãos internos, como eu falei para vocês, o que vai acontecer nos órgãos internos? Vai acontecer a produção dos espermatozoides, graças a um processo chamado de espermatogênese, ou seja, graças a um processo chamado de origem do espermatozoide. Então, os espermatozoides eles são produzidos nos testículos e eles vão ficar armazenados aí na região do epidídimo. E vai ter um momento que os espermatozoides eles vão ser estimulados e por isso eles vão ser aí utilizados. E lembrando também que quando eles são estimulados, vai acontecer um processo chamado de ejaculação e durante esse processo são liberados milhões de espermatozoides, porque muitos são perdidos nesse caminho que é para chegar até o gameta feminino. E ainda sobre os órgãos internos, o que a gente pode trazer de característica? Que os homens podem realizar um processo chamado de vasectomia. O que seria essa vasectomia? Seria um corte que pode acontecer aí no ducto deferente, que é para impedir com que os espermatozoides sejam liberados, porque lembra, eles são produzidos e eles ficam armazenados ali nos epidídimos, e no momento que eles são estimulados, eles são conduzidos através do ducto deferente. Mas aí, quando acontece esse processo chamado de vasectomia, o que vai ocorrer? Vai impedir o caminho que o espermatozoide teria que conduzir. Então, esse seria aí um processo que os homens podem realizar, claro que não é em qualquer idade, tem todos os critérios para serem seguidos, para que não haja mais a produção de filhos, tá? E aí tem até uma imagem de como que é antes e como que é depois, antes do corte e depois do corte, como é que fica, porque é cortada essa comunicação e por isso ele não vai conseguir completar o seu caminho. E ainda nos órgãos internos, nós temos aí também nessa imagem, mostrando um pouquinho mais para vocês da localização da próstata, mostrando também como é que é a glândula seminal, a glândula bulbouretral, que ela fica abaixo da próstata, e bem embaixo nós vamos ter aí a uretra, que é por onde a urina vai ser eliminada, tá? E nos testículos, onde a gente vai ter toda a questão da produção dos espermatozoides e tudo mais. E ali vocês também têm a diferença aí, tem a comparação da bexiga, quando a próstata está normal e quando a próstata está aumentada aí. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitando. E para o nosso exercitando de hoje, na nossa primeira questão nós temos o seguinte: o sistema genital masculino ele é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, que são os espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. E aí? Na letra A nós temos escroto, letra B, epidídimo, letra C, próstata e na letra D, testículos. Já na segunda questão nós temos o seguinte: como funciona o mecanismo de controle de temperatura feito pelo escroto e por que ele é necessário? Todas essas duas perguntas eu estive comentando com vocês ao longo da nossa aula. Mas e aí, o que vocês acham em relação à questão 1 e a 2? Na questão 1, no caso, onde vai ser produzidos os espermatozoides vão ser nos testículos. Eles vão ser produzidos nos testículos e vão ser armazenados, nos canais seminíferos, vão ficar armazenados ali acima dos testículos. E aí na questão 2 nós temos como funciona o mecanismo de controle de temperatura que é feito pelo escroto. Lembra que eu comentei com vocês?
Em relação a isso, lembra que o sucesso reprodutivo, ele precisa de ter alguns critérios. Um desses critérios está relacionado à temperatura. E aí, devido à sensibilidade das células que dão origem aos gametas em relação à questão do calor, o que pode acontecer? O escroto ele pode subir e ficar localizado próximo ao abdômen quando as temperaturas estão muito baixas, ou seja, os dias mais frios. E já nos dias mais quentes, o que pode acontecer? Como já tem a temperatura, que seja viável, ele acaba descendo, porque não tem necessidade de ter essa proximidade com a pele, porque a temperatura do ambiente já é ideal para que o sucesso reprodutivo ocorra. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem estar acessando mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!